Pessoal, hoje nós vamos falar sobre desnutrição energético-proteica. E a nossa equipe é composta por Duvaldina, Monalisa e Nayonara. A desnutrição energético-proteica é uma doença de natureza clínico-social que pode ser definida como um desequilíbrio celular entre o suprimento de energia e nutrientes e o uso destes para o crescimento, manutenção, capaz de gerar diversas alterações fisiológicas na tentativa de adaptar o organismo às escassez de nutrientes. Para diagnosticar a desnutrição energético-proteica, é preciso diversos fatores, como por exemplo, peso, altura, idade, dados alimentares, avaliações bioquímica e imunológica, avaliação metabólica e diagnóstico nutricional. Caso a condição não seja identificada, ocorre o aumento dos riscos de complicações adversas aos pacientes, podendo resultar em óbito se não for tratada de forma adequada. A desnutrição energético-proteica pode ser classificada em 3 fatores, como leve, moderada e grave. E para isso é realizada um cálculo de porcentagem entre o peso esperado e a relação da altura esperada. A leve varia de 85% a 90%, moderada de 75% a 85% e a grave abaixo de 75%. São diversos os fatores que podem gerar um quadro de desnutrição energético-proteico, como por exemplo, exame precoce, fatores culturais, fatores socioeconômicos e a renda familiar abaixo do esperado pela sociedade. Além disso, a desnutrição energético-proteica pode ser classificada em 2, primária e secundária. A primária resulta na ingestão inadequada de nutrientes com uma alimentação quantitativa e qualitativamente insuficiente em calorias e nutrientes. Geralmente, é prevalente em regiões nas quais a população se encontra em situações socioeconômicas precárias. Já a secundária é a ingestão de alimento é insuficiente como resultado do aumento das necessidades energéticas ou como consequência de distúrbios ou fármacos que interferem na utilização dos nutrientes, como por exemplo, presença de verminose, anorexia, intolerâncias alimentares, diarreia crônica, insuficiência renal, dentre outros fatores. Fisiopatologia. A baixa ingestão calórica condiciona adaptações à desnutrição, diminuição da atividade física, estagnação do crescimento, peso e altura, depressão proteica e lipólise. Quanto à restrição energética que perdura, o organismo lança mão de vários mecanismos: glicogenólise, gliconeogênese e lipólise. O diagnóstico pode ser feito através de exame clínico e laboratoriais. O exame clínico geralmente se baseia na história e os laboratoriais para determinar a gravidade, índice de massa corpórea, IMC, medidas de albumina sérica, contagem total de linfócitos, linfócitos CD4, transferrina sérica, para diagnosticar as complicações e consequências, hemograma completo, eletrólitos, ureia, glicose, cálcio, magnésio e fosfato. O diagnóstico da desnutrição energético-proteica pode se basear na anamnese, quando a ingestão alimentar foi evidente e inadequada. A causa da ingestão inadequada, em particular nas crianças, deve ser identificada. Há 2 compartimentos de proteínas no corpo, o somático e o visceral. O somático é representado pelas proteínas dos músculos esqueléticos. Este compartimento é afetado mais severamente no marasmo. O visceral, representado pelas reservas proteicas dos órgãos viscerais, armazenadas principalmente no fígado. Este compartimento é afetado mais severamente no Kwashiorkor. Quanto à duração, aguda e crônica. Classificação. Quanto à intensidade, podendo ser leve, moderada, grave. Para isso é realizado o cálculo da porcentagem do peso esperado em relação à altura esperada. Leve, 85% a 90%, moderada, 75% a 85%, grave, abaixo de 75%. Quanto às formas clínicas, Kwashiorkor e marasmo.
mista Kwashiorkor marasmático. Marasmos lactantes jovens, menores que 1 ano, estado em que a dieta é globalmente deficiente. Calorias e proteínas ocorrem principalmente em lactantes, mas pode ocorrer em adultos por falta de alimentos e por anorexias relacionada a doenças como alcoolismo, doença do sistema nervoso central ou resposta catabólica. Ocorre um aumento da liberação de cortisol. Este estimula a lipólise do tecido celular subcutâneo e a proteólise da musculatura esquelética para a gliconeogênese, o que leva a um consumo de gordura subcutânea e a uma atrofia muscular. Agora eu vou falar sobre uma das formas clínicas, que é a Kwashiorkor. Ela ocorre em crianças maiores de 2 anos de idade. É um estado em que a dieta tem carência mais proteica do que energética. Ela origina-se de quadros leves a moderados de desnutrição por deficiência de proteína, com a adequada ingestão de energia. Quando há deficiência proteica em casos de interrupção no crescimento, as necessidades energéticas são mínimas. Portanto, essas crianças sofrerão um processo de consumo muscular intenso para suprir as necessidades orgânicas de proteínas, enquanto que o tecido gorduroso subcutâneo está praticamente conservado. O subcutâneo é o último a ser consumido. As manifestações clínicas são emagrecimento molhado, tecido muscular subcutâneo preservado, apatia mental, irritabilidade, baixas respostas a estímulos, grande emagrecimento do tórax e segmentos proximais e edemas dos segmentos distais, retardo no crescimento e ascite. O Kwashiorkor marasmático ocorre em crianças entre 1 e 2 anos. É uma representação mista da desnutrição energético-proteica, em que os sinais e sintomas do marasmo e do Kwashiorkor frequentemente se combinam. Aí ocorre a deficiência calórica crônica com a deficiência proteica crônica. Ela pode ocorrer, por exemplo, quando um paciente marasmático é submetido a um estresse agudo ou quando ocorre uma infecção ou trauma cirúrgico. As manifestações clínicas são retardo da estatura, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, baixa resistência imunológica, perda de tecido celular subcutâneo e edema nas extremidades. Apesar de estudos epidemiológicos indicarem a diminuição da prevalência da desnutrição energético-proteica grave no Brasil, essa doença ela continua sendo considerada um problema de saúde pública no país, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Nesse gráfico a gente consegue visualizar, a mortalidade infantil por desnutrição entre os anos de 2017 a 2018 no Brasil. Aí a gente consegue identificar aqui no Nordeste o índice vai de 48%, como havia informado antes, que maior taxa de desnutrição ainda ocorre no Norte e Nordeste, e Nordeste sendo ainda maior que o Norte, com 48%. A atuação da enfermagem. A atuação do enfermeiro se baseia no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, por meio de mensurações dos índices antropométricos, como peso, altura, estatura, perímetro cefálico, torácico, abdominal e pregas cutâneas, investigando alterações oriundas de doenças que provocam alterações estruturais do organismo. A partir dos dados obtidos na consulta de puericultura, o enfermeiro ele pode identificar as necessidades e elaborar os diagnósticos de enfermagem, assim podendo estabelecer condutas preventivas ou terapêuticas na assistência da criança. E também vale ressaltar que o enfermeiro ele deve estar sempre orientando a mãe sobre os cuidados com a alimentação.